Em 2014 eu vi que tinha muita gente comentando sobre um certo anime em que o personagem principal era tratado como um deus e que ele tinha uma amiga que também conseguia sair do seu próprio corpo e além disso também tinha uma arma que na verdade era um humano, só que ele estava morto. Enfim, rapidamente eu me lembrei de Inuyasha porque lá também tem uma garota que se conecta com outro mundo, mesmo que ela ainda esteja viva, e eu também me lembrei de Soul Eater, com essa premissa de alguém tendo uma arma que também é outra pessoa, e a única diferença desse anime era o artesão ser um deus e a arma já está morta. E isso me fascinou, porque parecia ser a junção de duas coisas que marcaram a minha infância, então como eu ainda estava começando a ver animes, eu só me importava com o que um dia tinha me feito feliz, então eu disse, por que não dar uma chance? E foi aí então que eu conheci Noragami. Noragami foi um anime absurdamente divertido e curioso pra mim, porque todas as coisas que eu falei se misturaram, e como foi um dos primeiros animes que eu assisti depois do convencional que passava na TV, eu fiquei maravilhado com a enorme quantidade de conteúdo positivo em relação ao desenvolvimento de personagens que tinha ali. Não era simplesmente uma aventura aleatória, Noragami tinha consequências, e consequências realmente pesadas, tudo se encaixava naquele mundo com punições altíssimas, e era bizarro ver tudo aquilo acontecendo em um anime que aparentemente seria só mais alguma diversão aleatória pra mim. Mesmo que eu não pensasse tanto em desenvolvimento de personagens e filosofia dentro dos parâmetros de uma história, ainda assim eu conseguia perceber e louvar o ato de se contar isso em animes, mas não era uma época que eu queria que essas coisas acontecessem com mais frequência, porque eu não achava que era normal desenhos japoneses tratarem de assuntos tão sérios. Eu não cheguei a chorar, mas fiquei bem abatido com as situações que ocorreram com o Yukine durante todos os episódios daquele anime, naquele vai e vem em entender o que é certo e o que é errado, e por que o errado realmente é errado. Eu não entendia muito bem o quão profundo aquilo era naquela época, mas mesmo assim eu sentia que tinha algo a mais e Noragami foi muito tempo, ou por muito tempo, um dos meus animes favoritos. Mas ele tem problemas e outros acabaram tomando o espaço deles por serem significativamente melhores pra mim. Foi aí que recentemente, depois de ficarem me enchendo o saco lá no servidor do Discord, eu resolvi ler o mangá, e pra minha surpresa, a minha experiência com essa história tem sido bem melhor do que antes, porque agora eu entendo que ela era importante demais pra mim, não só por lutas ou pequenos momentos que eu não entendia, mas sim pela sua audácia de fazer tudo o que ele faz. E sobre o servidor do Discord, o link vai estar no comentário fixado desse vídeo se você quiser entrar lá. O mangá de Noragami é fantástico, ainda melhor do que o anime, já que o anime tem uma reta final que é filler, mas eu acho que o anime não perde mérito nenhum do que ele fez, porque ele funciona como uma adaptação comercial para fazer com que a audiência do material original aumente. E mesmo que tenha passado 5 anos, aqui estou eu lendo Noragami agora, então funcionou sim esse marketing, porque ele executou muito bem todas as suas ideias. E a questão da Hiyori lá para o final do anime condiz sim com o universo de Noragami, que o universo que ele cria pra si mesmo. Só respondendo a galera do servidor do Discord que me disse que não condiz e tal. Não vou dar muitos detalhes pra não ser spoiler pra vocês, mas lá pro capítulo 10 ou 12 isso começa a ser explorado com bastante ênfase. Ou seja, a Hiyori ter se esquecido é um filler do anime sim, mas isso condiz muito bem com a realidade de Noragami. Então basicamente o anime só seguiu uma rota original pra funcionar como um anime promocional que eles nem tinham ideia de que poderia ter uma continuação futuramente. Voltando ao mangá, como eu estava dizendo pra vocês, ele é esplêndido. A sua história funciona melhor com algumas coisinhas que inclusive o anime cortou, e elas não fazem total diferença, mas ainda assim é um bônus bem legal de se apreciar. Os 3 primeiros capítulos funcionam basicamente para nos apresentar os 3 personagens principais da história. O que me lembrou também bastante Soul Eater, porque cada capítulo inicial é destinado para um personagem em específico ser explorado, e eu simplesmente achei isso genial. No caso de Noragami, as coisas fluem com as situações dos 3 capítulos se interligando diretamente com a história dos 3 personagens de maneira linear, coisa que Soul Eater infelizmente não fez. E eu prefiro o que Noragami fez aqui, então a execução de Noragami nos 3 primeiros capítulos são bem melhores do que a de Soul Eater. Como eu disse no início do vídeo, a história de Noragami é super interessante e tem conceitos filosóficos do que significa certo e errado, mesmo que pareça algo tão bobo assim. O mangá intensifica esses atos e me passou uma sensação de raiva, desconforto, tristeza e pena do Yukine, que é o personagem de destaque para todo esse desenvolvimento. Talvez não seja só um entendimento do que é certo e do que é errado com uma ênfase maior, mas também uma tentativa de nos explicar um pouco dos sentimentos de um adolescente, ou pior ainda, os sentimentos de um adolescente que se sente maltratado e odiado por tudo e por todos.
Talvez o objetivo de Noragami seja servir como um para adolescentes que com certeza leram ou vão ler Noragami. Eu acho super interessante como ele molda toda a sua história para ser divertida, criativa e ao mesmo tempo ultra realista, com situações que realmente me deixam desconfortável em estar lendo. Aliás, eu não sei vocês, mas eu me sinto super desconfortável quando algum personagem está infectado e aí aparece olhos de Ayakashi no corpo da pessoa, sei lá, me dá coceira no corpo, me sinto sujo, me sinto desconfortável demais lendo aquilo, e talvez seja essa sensação que a autora realmente queria passar na obra dela. Todos os personagens de Noragami são muito bem explorados do jeito que eles merecem no contorno da história, para dar ênfase ao Yato, ao Yukine e a Hiyori. E eu inclusive gosto sempre de ressaltar para as pessoas que uma obra não precisa necessariamente desenvolver todos os seus personagens, mas sim apenas fazer com que os seus principais sejam muito bem desenvolvidos e os de plano de fundo não sejam esquecidos ou mal utilizados no seu ponto-chave. Afinal, a história é sobre os protagonistas, eles que devem ser realmente muito bem desenvolvidos, então eu acho que Noragami flui muito bem em tudo que ele apresenta. É realmente fantástico. Não sei se eu fui tão claro no início do vídeo, mas a congruência com o mundo de Noragami é excepcional. Tudo é muito bem estruturado e é difícil você encontrar algum erro de concordância nas coisas que a autora cria para o próprio mundo dela. É de se espantar e me levanta uma dúvida bem antiga sobre as mulheres que fazem mangás. Parece que sempre quando uma mulher faz um mangá, ela tem noção de todos os seus personagens e o mundo que ela está criando, o mundo que ela criou para eles. Eu não conheço tanta obra a ponto de falar para vocês aqui, mas eu tenho dois exemplos, sendo o primeiro o próprio Noragami e em segundo o Fullmetal Alchemist, que para quem não sabe é simplesmente, na minha opinião, o melhor Battle Shonen de todos os tempos, até o momento, né? Acho difícil conseguirem desbancar Fullmetal, só se for Hunter x Hunter, mas mesmo com tudo que ele já fez, Fullmetal ainda fica em primeiro lugar para mim. E bom, pessoal, meu objetivo nesse vídeo é fazer com que vocês leiam Noragami e não deixem que essa obra continue esquecida. Ela é muito boa mesmo e foi adaptada em uma época que os animes estavam começando a ficar populares em grande massa aqui do Brasil, lá em 2014, quando quase a maioria da população brasileira que é pobre estava conseguindo uma internet dentro de casa, né? Noragami vem sendo publicado até hoje, desde 2010, e merece muito ser lido por vocês que gostam de uma história muito bem feita, cheia de personagens cativantes, roteiro consistente e conceitos filosóficos. Sem dúvida, é muito bem feito e eu acho que consegue agradar qualquer pessoa, do mais casual até o mais hardcore na parada, se é que vocês me entendem. E se você chegou até aqui, dá o like no vídeo para poder ajudar a divulgar o nosso conteúdo do canal e comenta a hashtag Saudades Noragami aí nos comentários. Provavelmente ninguém vai entender nada, mas eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço e até o próximo.